Bom dia, graça e paz. Vamos a mais um capítulo em nossa jornada pelas Escrituras. Hoje, a nossa leitura encontra-se no último capítulo do livro de Gênesis, capítulo de número 50, que diz assim: Então José se lançou sobre o rosto de seu pai, chorou sobre ele e o beijou. José ordenou a seus servos, aos que eram médicos, que embalsamassem o corpo de seu pai, e os médicos embalsamaram Israel, gastando nisso 40 dias, pois assim se cumpre os dias de embalsamento. E os egípcios ficaram de luto 70 dias. Passados os dias de luto, José falou à casa de Faraó: Se agora encontrei favor diante de vocês, peço que falem aos ouvidos de Faraó, dizendo: Meu pai me fez jurar, declarando: Eis que estou morrendo. Sepulte-me no túmulo que abri para mim na terra de Canaã. Agora quero ir e sepultar meu pai, depois voltarei. Faraó respondeu: Vá, sepulte o seu pai, como ele fez você jurar. José partiu para sepultar o seu pai. Com ele foram todos os oficiais de Faraó, os principais da sua casa e todos os principais da terra do Egito, bem como toda a casa de José e seus irmãos e a casa de seu pai. Deixaram na terra de Gósen somente as crianças, os rebanhos e o gado. E foram também com ele tantos carruagens como cavaleiros, e o cortejo foi muito grande. Quando eles chegaram à eira de Atade, que fica do outro lado do Jordão, fizeram ali grande e intensa lamentação. E José pranteou seu pai durante 7 dias. Quando os moradores da terra, os cananeus, viram o luto na eira de Atade, disseram: Como é grande esse pranto dos egípcios! E por isso aquele lugar foi chamado Abel Misraim. Fica do outro lado do Jordão. Os filhos de Jacó fizeram como eles lhes havia ordenado. Levaram-no para a terra de Canaã e o sepultaram na caverna do campo de Macpela, que juntamente com o campo Abraão havia comprado de Efron o heteu, para ser lugar de sepultura. Esse lugar fica em frente a Manre. Depois disso, José voltou para o Egito, ele, seus irmãos e todos os que haviam acompanhado para sepultar o seu pai. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: É possível que José tenha ódio de nós. Certamente nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos. Por isso mandaram dizer a José: O seu pai, antes de morrer, ordenou o seguinte: É isso que vocês dirão a José: Perdoe, por favor, a transgressão dos seus irmãos e o pecado que cometeram, porque eles lhes fizeram mal. Agora pedimos que perdoe a transgressão dos servos do Deus de seu pai. Ao ouvir estas palavras, José chorou. Depois vieram também os seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: Eis-nos aqui, somos seus servos. Mas José respondeu: Não tenham medo. Será que estou no lugar de Deus? Vocês, na verdade, planejaram mal contra mim. Porém, Deus o tornou em bem, para fazer como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Portanto, não tenham medo. Eu sustentarei vocês e os seus filhos. E assim José os consolou e lhes falou ao coração. José ficou morando no Egito, ele e a casa de seu pai. Viveu 110 anos. José viu os filhos de Efraim até a terceira geração. Também os filhos de Maquir, filho de Manassés, os quais José tomou em seus joelhos. José disse a seus irmãos: Eu vou morrer em breve, mas Deus certamente visitará vocês e fará com que saiam desta terra para ir à terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. José pediu aos filhos de Israel que fizessem um juramento, dizendo: Deus certamente visitará vocês. Quando isso acontecer, levem os meus ossos daqui. José morreu com a idade de 110 anos. Eles o embalsamaram o seu corpo e o puseram no caixão no Egito. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus por mais essa porção da sua palavra que nos relata o término de uma etapa da história da redenção. Um povo que era, Deus escolhe uma pessoa, dessa pessoa ele faz uma família, dessa família ele faz um clã, esse clã ele leva para o Egito para fazer deste clã uma grande nação. E agora esse clã
ficará no Egito por 430 anos, até se tornar uma multidão de pessoas. E depois o Senhor os tirará do Egito, trabalhará com eles, transformá-los-á em uma nação. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, somos gratos ao Senhor por mais um dia que iniciamos na tua presença. Somos gratos a ti também por estarmos no dia de hoje, terminando a leitura do primeiro livro das Escrituras, primeira etapa da nossa jornada pelas Escrituras. Hoje encerramos a leitura do livro dos começos, começo da vida, começo da terra, começo da vida, começo do ser humano, começo da história da redenção, começo do povo de Deus. Porque o Senhor, quando chamou Abraão, disse: Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo plano eterno da redenção em Cristo Jesus. Obrigado porque, como José declara nesse texto, o Senhor transformou a bênção a maldição em bênção. E o Senhor tem feito isso nas nossas vidas. Quando o Senhor nos chama, nos escolhe, nos salva, nos regenera, o Senhor transforma a maldição em bênção. Agora não somos mais amaldiçoados, não somos mais inimigos de Deus. Somos amigos de Deus, cordeiros com Cristo, abençoados do Senhor, povo de propriedade exclusiva do Senhor, nação santa. Obrigado, sacerdócio real. Pai, que a tua bênção nos acompanhe em nossa caminhada, em nossa jornada, que possamos viver para a glória do Senhor, como bons instrumentos sermos usados pelo Senhor para a proclamação do Evangelho da paz, para a salvação daqueles que estão perdidos, para iluminar o caminho daqueles que estão no escuro, porque nós, povo do Senhor, igreja do Senhor, somos a luz do mundo. Refletimos e queremos refletir a luz de Cristo. Que o Senhor nos abençoe de uma forma muito especial ao longo desse ano, ao longo também desse nosso projeto de jornada pelas Escrituras. Que a tua palavra encontre lugar em nossa mente e em nosso coração. Que sejamos lavados e regenerados, revigorados pela tua palavra. Que a tua palavra seja frutificadora em nós, transforme a nossa mente, transforme o nosso coração, os nossos sentimentos, que possamos aprender a crer e a obedecer ao Senhor e a servi-lo com gratidão no nosso coração. Que possamos, de uma maneira muito especial, influenciar aqueles que nos rodeiam, em especial as nossas famílias, os nossos entes queridos, a nossa ascendência, a nossa descendência, os nossos pais, os nossos cônjuges, os nossos filhos, os nossos netos, sobrinhos, primos, tios, tias, toda a nossa casa possa ser impactada pelo mover de Deus nas nossas vidas. Que possamos ser bênção aonde o Senhor tem nos plantado, no nosso local de trabalho, no nosso local de estudo, na igreja em que o Senhor nos colocou para congregar, igreja que é do Senhor Jesus, o único dono, o único Senhor, possamos compreender isso e que com alegria nos oferecermos, nos é, é, colocarmos à disposição para ser instrumentos nas suas mãos, seja cuidando do pátio, cuidando da porta, lavando o banheiro, dirigindo culto, pregando, evangelizando, costurando roupa, trabalhando na secretaria, independente do que façamos, independente se a nossa atividade aparece para os outros ou não, mas que haja no nosso coração um sincero desejo de servir ao Senhor, de ser instrumento nas tuas mãos e que o Senhor nos use poderosamente para a glória do teu nome. Nós oramos agradecidos no nome que é sobre todo nome. E este é o nome de Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor, o nosso Salvador, aquele que vive e reina para sempre. Amém. Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amanhã iniciaremos mais um capítulo e mais um livro nessa nossa jornada pelas Escrituras. Um grande abraço a todos. Até amanhã.